recorda já há muito tempo pelo computador, pelo nosso telemóvel, por estas formas alternativas, de maneira que quem quiser estar connosco, eu poderei enviar, ou os irmãos poderão obter o atalho para essa reunião na nossa página do Facebook. Próximo domingo estaremos novamente aqui para os trabalhos habituais, Escola Bíblica Dominical e Culto Dominical. O nosso pastor está de férias, por essa altura, de maneira que não temos o culto da ceia no primeiro domingo, como é habitual, mas será deslocado para o terceiro domingo do mês de julho. Só para os irmãos estarem preparados e não ser uma surpresa do próprio dia. Em termos de informações, são estas, são as básicas, são as normais, mas não quero mais contar. Vamos agora consagrar o nosso euro missionário. Aquele euro que nós colocamos ali no copo para ajudar os servos do Senhor que estão por essas missões um pouco por todo o país, por igrejas que estão agora a iniciar, por igrejas que estão, se calhar, já um pouco desativadas e nestas alturas é com estes servos que o Senhor consegue provar a palavra a todos quando estão aptos para receber. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é com base neste princípio que estes servos do Senhor dedicam a sua vida, a sua família, à obra do Senhor. Importelas onde a palavra não é conhecida, onde já está esquecida, dando-a a conhecer por todo lado. Então, consagrando as nossas ofertas do euro missionário, vamos entoar o hino 3, louvar ao Senhor. Eu peço aos irmãos que puderem ficar de pé para cantarmos a Deus.
nos abala. Isto é válido tanto para os séculos que nós estivemos agora a orar, como significa também a todos nós, não nos abalemos durante as circunstâncias. Ainda em Hebreus 10, 23, diz-nos: apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos então louvar ao Senhor por esta promessa, entoando o hino 154, firme nas promessas. Yeah.
Senhor, no teu plano, no teu tempo. Pedimos e agradecemos. Amém. Obrigada, Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia aqui em sua presença, com os nossos irmãos. Agradecer a Deus porque minha neta mamãe saiu do hospital e voltou para Jesus. Que Deus continue segurando nas mãos dela e que se tiver algum mal, que Deus expulse, que cure ela. Em nome do Senhor Jesus, e abençoa todos nós que estamos aqui. Que o Senhor nos dê um dia de paz e de tranquilidade a todos nós. Porque, por mais que eu agradeça ao Senhor, meu Deus, é pouco. O Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo livramento também que o Senhor me deu, meu Deus, que quase que eu ficava cega, mas o Senhor me estendeu a mão e não deixou que ele agisse dentro do meu olho. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Amém. Glória a Deus. Tem compaixão disso.
Obrigada, Pai Santo, porque estamos aqui. Porque estamos aqui reunidos, estamos na tua casa. Estamos sob a tua bênção, Pai Santo. Obrigada por todas as bênçãos que derramas sobre nós diariamente. Obrigada porque colocas no nosso coração o Espírito Santo e porque Ele nos faz ter a certeza das tuas promessas. Ter a certeza de que tu estás connosco até ao fim dos tempos. Ter a certeza de que até que nos ajudaste e vais continuar ajudando-nos, abençoando e acordo com a tua vontade para a vida de cada um de nós. Abençoa cada pessoa aqui presente. Abençoa cada coração, abençoa cada alma que segue, Pai Santo. Que possamos não só ficar com o Espírito Santo para nós, mas poder transmiti-lo também para os outros. Que as palavras saiam livremente, que as palavras saiam, que nos surpreendam até a nós. Muitas vezes pensamos que não temos palavras para dizer, que não conseguimos partilhar, mas que o Espírito Santo trabalha no nosso coração para que isso aconteça. Pai Santo, pedimos também, nesta hora, que abençoes os trabalhos que vão iniciar na nossa igreja. Tu sabes as dificuldades que temos tido, tu sabes os problemas que temos tido para resolver a substituição do nosso carro, Pai Santo. Pela glória de Deus, os trabalhos vão iniciar. Então, que possas abençoar cada passo, que possas abençoar cada pessoa que esteja aqui a trabalhar, para que a tua casa fique livre das chuvas, fique livre dos temporais e possa continuar segura como até aqui tu tens guardado. Em nome do teu Filho amado, te peço e agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos agora, enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e ofertas, vamos entoar o hino 296, consagração, as estrofes 1,
Bom dia, irmãos. Tão bom estar aqui. Eu achei que não ia chegar. As festas das aldeias nos atrapalham. E hoje algumas estradas cortadas, mas para chegar, eu tive que ir correndo ali para tomar um cafezinho para aliviar aqui a coluna. Estou com o bicho do calucho. Nós vamos lá para o texto de Lucas, Mateus, eu não sei porque eu estou falando sempre nesse texto como se fosse Lucas, mas é Mateus, capítulo 15, versículo 21, versículo 28. A súplica de uma mãe. O texto é muito bonito. E é um texto, além de ser bonito, ele é desafiador. E quando eu voltar das férias, eu vou continuar pegando nele pelo menos mais uma mensagem. Nós vamos ao texto, Mateus 15, 21 a 28. Veja. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: Despede-o, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, inspirada, que tu destes ao teu servo Mateus, que ele escreveu e ela chegou até nós para nos ensinar, para nos esclarecer. E nós queremos pedir que o Espírito Santo, que inspirou o texto, ele nos ilumine para a compreensão e aplicação às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, e desafia-nos nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A súplica de uma mãe. Há um movimento que eu creio que algumas mulheres da igreja conhecem. E as mulheres, elas são mulheres, geralmente, são mulheres de fé, muito mais fé do que os homens. E há um movimento chamado movimento Débora, Desperta Débora, que é um movimento de mães que intercedem pelos seus filhos, que se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos. Talvez deviam se idealizar nessa mãe que clama por Jesus. E o texto ele é maravilhoso, porque ele começa dizendo que Jesus partiu dali, né? Ele saiu de um lugar para outro, e ele sai da região onde ele estava. Ele havia terminado de andar pelas águas, ele havia terminado de ter feito a primeira multiplicação dos pães, ele havia terminado de discutir com os fariseus,
agora ele vai para a região estrangeira, ele atravessa a fronteira. Mas qual o motivo que leva Jesus a deixar a sua região, o seu país e atravessar a fronteira? Aqui nós percebemos que essa passagem parece estar dizendo que Jesus se retirou por causa da infidelidade da religião tradicional, por causa da luta e do embate que ele estava tendo com os fariseus, da fé que vive fora do pacto, de uma religiosidade vazia. Jesus estava cumprindo o seu ministério no meio do seu povo, com grandes resultados, mas também sob crescente oposição daqueles que não criam e não o aceitavam. E o texto fala que o povo de Deus estava fechado, não queria ouvir a voz do Mestre, não conseguia manifestar uma fé autêntica e reconhecer Jesus como Senhor. E aqui fica um aviso para nós. Nós até podemos ser criados na tradição, podemos ser criados na igreja, podemos conhecer as Escrituras, podemos observar os mandamentos, mas mesmo assim, não conhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O texto apresenta então uma mulher estrangeira que se dirige a Jesus e que fala que está vivendo uma situação dramática, drástica. Ela vê a sua filha sendo destruída. E o texto é tão duro que ela diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela olha para a filha e vê a sua filha sendo destruída pelas hostes espirituais da maldade. E ela consegue ver em Jesus aquilo que o povo de Israel não viu. Mas quais são as lições para a nossa vida que essa mãe clama, no clamor diante dessa mãe, nessa súplica, nessa oração? A primeira coisa é que diante das nossas lutas, do nosso desespero, ela diz assim: clame pela misericórdia de Deus. Veja como diz o texto, versículo 22, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E se nós olharmos para o texto, isso não foi um grito apenas. Jesus vai caminhando e ela vai insistindo com ele. Porque veja, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede que vem gritando atrás de nós. Jesus vai caminhando e ela vai gritando, clamando pela misericórdia de Deus. Uma mãe em desespero, que sente a dor, o sofrimento da sua filha, clama por misericórdia. E ela clama dizendo que ela clama ao Deus que é Criador dos céus e da terra. Mas aí podem perguntar: mas onde é que ela está? O texto fala que Jesus é Deus. Duas expressões que ela utiliza. A primeira, Senhor. Esse é um título messiânico. É um título que aponta para a divindade de Deus. Ela vê a Jesus como Senhor absoluto, Criador dos céus e da terra. Ela o vê como Messias, o desejado das nações, o prometido que viria para resgatar todos os povos.
que veio de uma promessa que Deus fez, dizendo que o certo jamais se afastaria, jamais faltaria um rei da linhagem davídica. Isso é uma promessa e uma bênção que vem desde de Israel. Jacó, quando abençoa Judá, ele não diz isso. Ele chama de Judá de leãozinho. E é da tribo de Judá que vem Jesus, o leão da tribo de Judá. Então ela reconhece Jesus como Senhor, como Rei absoluto, o aguardado libertador, o esperado Messias, o Deus conosco. E é por isso que ela clama por misericórdia. Ela diz: Senhor, concede aquilo que eu não mereço, a misericórdia, o perdão, a libertação da minha filha. Há muitos anos atrás, eu era um jovem, faz tempo. Devia estar aí com os meus 18, 19 anos. Eu escutei uma mensagem que dizia coisas que Deus não resiste. Ela foi pregada por um homem chamado Neemias Coimbra dos Santos. Por acaso era meu pai. E eu fico triste porque ele pregava sem anotações, então não tenho esboço nenhum, não ficou esboço, mas eu lembro do tópico dessa mensagem: coisas que Deus não resiste. Uma das coisas que ele dizia que Deus não resistia era a súplica sincera de uma mãe com seus filhos. E essa mulher suplica, clama a Deus pela vida da sua filha. E o texto parece dizer que Jesus não se importa, mas não é isso, depois nós vamos ver. Eu lembro também de uma mãe, uma quarta-feira, depois do culto de oração na igreja em que eu fui criado, seu filho mais velho parou no carro na porta da igreja, chegou e disse: mamãe, vamos até o hospital. O hospital era na rua transversal à nossa, da igreja. E ela teve que ir às urgências. O seu filho mais novo tinha sofrido um acidente. Ele estava numa moto de alta cilindrada, sem capacete. Na altura era permitido andar sem capacete, e ele veio em alta velocidade, entrou no carro, foi projetado, arrebentou-se todo, chegou a perder parte da massa encefálica. E quando ela chegou, o médico saiu, e ela gritando em pranto, os médicos disseram: olha, se o seu filho viver, ele nunca vai ser uma pessoa normal, por tudo o que aconteceu com ele. Nós não sabemos o que vai acontecer. E ali naquela urgência, aquela mãe caiu aos prantos, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E ele está aí até hoje, sem sequelas nenhuma. Diante das tragédias, dos seus dilemas, clame pela misericórdia de Deus. A segunda lição que essa mulher nos ensina, versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Adore a Deus. Adore a Deus. Independente da circunstância. Independente da dor. Adore a Deus. O texto está cheio de pequenos detalhes que às vezes nos passa
ovelhas perdidas da casa de Israel. É nesse momento, nesse contexto, há esse pequeno detalhe. Parece que Jesus deu uma parada para falar com os discípulos e ela chegou. E aí, diante de Jesus, ela faz uma coisa: ela adora. E a ideia é: ela se prostrou diante de Jesus, ela caiu de joelhos. E ela diz: Senhor, socorre. Agora ela já não está clamando pela filha, ela está pedindo para ela. E a adoração, ela só é possível quando nós reconhecemos a nossa pequenez. A adoração só é verdadeira quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. Ela prostra-se, ajoelha-se diante dele, ela reconhece a sua indignidade, ela reconhece que não é digna, que ela não merece, mas ela diz: tem misericórdia de mim, socorre. Ela olha para Jesus e vê como o Senhor e o Salvador da sua vida. Ela o vê como soberano e ela o exalta e o adora, mesmo passando pelo sofrimento que ela estava passando. Mesmo enfrentando as suas dores, ela não desiste de adorar a Deus. E nós? Uma vez eu ouvi com muito pesar alguém me dizer o seguinte: conversávamos sobre uma pessoa amiga. Estava falando com um amigo e essa pessoa amiga estava passando por muito sofrimento. E esse outro amigo disse para mim, com quem eu conversava: um Deus que permite que alguém passe por tal sofrimento não merece ser meu Deus. Porque você não quer com Deus, você quer um servo. Deus é Deus. Deus é Deus. E independente da circunstância, ele tem que ser adorado. Foi por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É por isso que Abacuque diz: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o gado seja arrebatado, que falte tudo, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Adore a Deus, independente da circunstância. Quantas vezes nós cantamos: não olha a circunstância, olha o seu amor, mas nós ficamos agarrados às circunstâncias. Essa mulher, ela não esquece o momento da dor dela, mas ela adora a Deus. E em adoração e súplica, ela clama pela libertação da sua vida. Terceira coisa, e última, comecei dizendo: clame a Deus, adore a Deus e tenha fé em Deus. Mantenha a sua fé firmada em Deus. E notem, Jesus diz uma coisa que às vezes nos passa ao lado. Vejam o que Jesus diz acerca dessa mulher. Versículo 28. Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mais uma vez ela mostra a fé em Jesus, porque ela nem questiona. Jesus diz: olha, grande é a tua fé, seja conforme tu pedes. E ela diz: assim seja, amém. Vai embora. Talvez se fosse conosco, dizer assim: mas tu não vai lá? Será que a minha filha está bem curada? Não, ela aceitou. E Jesus diz algo impressionante.
E ela tem a certeza que Deus ouve as nossas orações. Ela mostra uma fé ousada, que não aceita se calar. E Jesus olha que grande é a tua fé. Interessante isso. Porque a fé ela pode ser mensurável. Ela pode ser medida. E Jesus deixa muito claro nas Escrituras. Há um momento em que ele olha para os seus discípulos e diz assim: ainda não tendes fé? Em outro momento ele olha e diz: que fé pequena, homens de pouca fé. Aí aqui com essa mulher, ele diz: grande é a tua fé. Então nós precisamos crescer na nossa fé, exercitar a nossa fé e ver o Deus que responde às nossas orações. Ela teve fé em Deus, clamou, adorou, e o resultado foi a libertação da sua vida. A oração de uma mãe, uma estrangeira. E ser estrangeira significa dizer que possivelmente ela fosse uma idólatra, mas ela manifesta a sua fé no Deus verdadeiro. E sabe, é triste perceber que muitas vezes incrédulos manifestam mais temor e adoração a Deus, mais temor e fé em Deus do que aqueles que se dizem povo de Deus. É triste. A cena é uma mãe em desespero, sua filha sendo destruída por demônios. Ela não resiste da filha. E ela luta para ver sua filha liberta e curada. E essa mulher nos ensina o seguinte: que diante dos problemas e das adversidades da vida, sejam eles os mais terríveis possíveis, clame a Deus, clame a Deus, erga a sua voz em oração a Deus. Quando você estiver enfrentando as suas maiores lutas, nunca deixe de adorar a Deus. Quando tudo parecer perdido, mantenha firme a sua fé no Senhor e persista em oração. E aí, quando começar a querer entrar no momento da dúvida, lembre-se da letra do hino: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos e te adoramos porque tu és Deus, digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós reconhecemos que somos indignos e clamamos por misericórdia. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas pedimos: Senhor, socorre-nos. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, e que o Teu amor, a Tua graça, a Tua consolação e comunhão sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Hoje sim. Amém. Amém. Deus nos abençoe.